Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo do setor de tijolos, é um fundo de lajes, é um fundo que foi lançado em novembro de 2019. A base dele é uma base estranha, né? Base de R$ 63. Vinci é a gestora, Mandato Renda. E é um fundo que conta com altíssima liquidez aí, negociando em média 1.600.000 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,72% e atualmente ele conta com mais de 16.500.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,92, o que indica 8% de desconto. Então note, é um fundo que tem de patrimônio quase 900 milhões, 896 milhões, só que o mercado está aceitando pagar, entre aspas, apenas 828 milhões. Então ele é um fundo que nasceu base 60, né? Hoje ele está valendo 54 e desses 54 o mercado está aceitando pagar 50. Tendo agosto como referência, é um fundo que já conta com mais de 120 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê as negociações do fundo e vê o seguinte, ó, atualmente 50, mas teve como mínima 41 e máxima de 60. Então ele está negociando ali, ó, entre o meio dos dois, né? Entre a média da mínima e da máxima aí. Então vamos traçar aqui uma linha dos R$ 54, que é o quanto o VP do fundo atualmente, né? E tecer os nossos comentários a respeito das cotações do fundo. Esse fundo, quando veio a mercado, ele estava distorcido as suas cotações, entre aspas, né? Final de 2019, o mercado ficou muito eufórico mesmo. Então, esse fundo chegou a ser negociado ali, ó, R$ 72, mesmo valendo os 50 e poucos reais. Pouco tempo depois, o fundo dá uma recuada para patamares ali próximos a 70, mas vem a situação pandêmica e joga as cotas do fundo ali para mais ou menos R$ 40. O fundo se recupera, começa a orbitar próximo ao VP, algo em torno de 50, 50 e poucos reais. E aí, durante o ano, esse fundo fica mais ou menos aqui, ó, na faixa de 60 reais. E aí, o que que acontece? Se você olhar para todo o mercado de lajes, todos os concorrentes, a maioria esmagadora estava abaixo do VP. Ficou muito tempo abaixo do VP. E por que que esses fundos de lajes estavam abaixo do VP? E esse fundo aqui, o Vino, estava acima do VP. Então esse fundo estava sendo negociado aí, ó, 56, 64, na média aí 60 reais. Por que que o Vino estava conseguindo atuar acima do VP, enquanto a maioria dos seus concorrentes estava abaixo do VP? Porque esse fundo, ele conseguiu vender uma loja, ele vendeu para o RBVA, e essa loja ele vendeu com muito lucro. Então durante esse ano todo de 2021, o fundo estava distribuindo lucro. E como ele estava distribuindo o lucro da venda, o valor que ele estava pagando de rendimento era um valor atípico, não recorrente, um valor bem acima do normal. Então ele estava entregando yield muito acima do normal, ele estava sem vacância e tudo isso impactou muito os resultados do fundo. E aí as pessoas provavelmente entraram no fundo, mas não estudam, não sabem o porquê. E como já era dito que a renda do fundo não é que ia cair, ela ia voltar à normalidade, alguns se desposicionaram. Você vê esse movimento, primeiro que final de novembro do ano passado, já houve uma queda no mercado normal. E você vê ela continuando caindo, porque a partir de janeiro o fundo já ia parar de pagar esses rendimentos. Mais à frente a gente vai ver sobre esses valores de rendimento. Ó. Então ele cai a cotação e ele começa a ser negociado aí a 48, chega a ter picos aí de 52 e tal, mas ele fica nessa faixa de 40 e poucos reais, tá? 48, 40 e pouco. E culminou também aqui, ó, em janeiro, com a subscrição que o fundo ele fez para comprar um imóvel da Globo. Tá? E aí, isso também, algumas pessoas confundem mercado financeiro com posição política da empresa ou coisas nesse sentido. Independente de qualquer coisa, o mercado, assim, houve muito bafafá. E as pessoas, até hoje, nos comentários, vêm aqui dizer, a Globo lixo, o fundo é um lixo porque comprou a Globo e tal, o imóvel da Globo, né? Então o pessoal ficou bem chateado. Enfim, né? O que que acontece? Em julho agora, esse fundo atinge a sua mínima, pelo menos no último ano, ó, de 41,12, mas rapidamente o mercado de tijolos deu uma boa recuperada. Então esse fundo já está assim, orbitando relativamente próximo ao VP do fundo atual. Enfim, antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha.
Essa interação de vocês com o vídeo ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal. Diz aí pra nós se você conhece o Vino, se você tem cotas do Vino, se você tá do lado aí dos chateados e acha que o fundo fez uma má opção ao comprar o imóvel da Globo, se vocês estão chateados com isso, se você é cotista, comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos um grande objetivo de chegar a 15 mil inscritos, já passamos de 13 mil. Se vocês quiserem ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a forma de apoio, o clube de membros. Tornando-se membro, além de nos apoiar, vocês ainda têm vários benefícios. Custa a partir de 10 centavos por dia. E vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Se você é membro e ainda não faz parte desses grupos do Telegram aí, manda uma mensagem para mim que eu dou acesso ao canal aí para vocês, tá? Muito obrigado aos últimos membros, a Maria, o Alisson e o Alex. Nós iniciamos o estudo para tirar uma certificação CEA. Com esse estudo a gente se torna um profissional do mercado e pode fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa meta? O Pix do canal amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Por falar em doação, a gente recebeu uma doação aí, ó, do Igor Gens. Ele escreveu ajuda para o canal. Então muito obrigado de coração aí, Igor. Vamos à frente. Então aqui a gente vê o histórico de entrega do fundo. Note que aqui, ó, o fundo estava entregando mais ou menos 36 centavos. E aí durante o ano 2021, poxa, o fundo estava entregando em torno, em média, ó, de 45 centavos. No final do ano, que ele distribuiu o resto aí a mais, ó, chegou a ter picos aí de 65 centavos. Estava entregando ali quase 60, 50 e tantos centavos, 50 centavos. Então, poxa, é muito acima. E na época, como o fundo estava entregando muito, representava um yield de quase 1%. Só que isso era atípico e já era dito no relatório que não era sustentável. Já era anunciado que o fundo ia voltar à normalidade. Inclusive, o fundo voltou até um pouco abaixo do que ele estava entregando. Ele estava entregando 36, 37 centavos, ele começou a entregar 34 centavos. Tá? Esse fundo já passou por 6 subscrições. A última, essa que eu falei, para compra do imóvel da Rede Globo, foi lá em janeiro desse corrente ano. E aqui a gente vê as entregas propriamente ditas. Ó. Então, aqui ainda tem o finalzinho. Ó. Novembro que ele pagou em dezembro, 55 centavos. Dezembro, ó, pagou em janeiro ainda, mas aqui ainda é referente a dezembro, 50 centavos. E aí o fundo entra nessa estabilidade de 34 centavos. E normalmente as cotas caíram. Só que agora já voltou, entre aspas, à normalidade, né? Dia 30 de setembro, para pagar agora, dia 17/10, o fundo anunciou 34 centavos novamente, cotação a R$50, o que indica um yield de 0,68. Esse fundo vem com 9,3% de yield acumulado nos últimos 12 meses. Lembrando que provavelmente esse yield vai cair. Ele deve ficar, acredito eu, hoje na faixa de 6,5% a 7,5% aí, tendo em vista os últimos dividendos entregues. Como ele ainda tem um acúmulo lá, está pegando parte dos dividendos que foram entregues e eram altos, né? Atualmente, acho que uma cotação tende a se manter nesse patamar, talvez subir um pouco mais. Esse yield deve dar uma caída no acumulado aí. A gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, com destaque para o XPSF, o VIF, BLMR e vários outros aí que têm posição aí. Antes da gente ir à frente, nós temos um canal secundário, a Mudicas, e o nosso grande objetivo é monetizar esse canal. Precisamos atingir 1000 inscritos lá, então se você tiver aqui e quiser nos apoiar, vá lá e se inscreva. Mesmo que o canal não seja do seu interesse. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Ele tem mais páginas de comentários, mas eu só peguei essa parte. E ainda assim, se você se interessar por esse fundo, eu recomendo que você dê uma lida aqui nesse relatório aqui, nesse comentário do gestor. Aqui ele vai falar tanto a visão da gestão, quanto o que eles enxergam no cenário macro brasileiro e macro americano, macro mundial. A gestão vai falar o seguinte, ó. 2 eventos estão dominando o cenário macroeconômico local recentemente. A condição da política monetária americana pelo Fed, ou seja, como é que está lá, inclusive teve aumento de juros, né, coisa que não se via seguidamente, igual está acontecendo lá, e também as nossas eleições. Aí ele fala, ó, no cenário internacional, o Fed vem tentando desvencilhar uma situação desconfortável que eles mesmos se colocaram com a questão da inflação. Então eles aumentaram lá 0,75% na última reunião deles lá. Já no Brasil, o que eles estão falando aqui?
que no Brasil a questão da eleição vai ganhando importância na agenda macroeconômica, com a redução da inflação, da queda das commodities, relativa estabilidade, né, na taxa de câmbio. Então todas as situações aí estão impactando aí. E o que ele fala no final aí é como que vai se comportar depois desses cenários aí, tanto internacionais quanto externos. Como que isso vai chegar a vir a impactar o Brasil, né? Então ele vem falar por alto seus pontos de vista aí. Esse destaque aqui que ele traz, a gente vai ver lá dentro do relatório, mas ele trouxe para o início do relatório gerencial como ao passo que aqui, ó, mercado, os entre aspas concorrentes, né, a região concorrente do fundo Vino e o fundo Vino. Enquanto no mercado os concorrentes, o aluguel médio deles tem até caído, o Vino vem aumentando o aluguel médio que ele tem conseguido cobrar e já quase chegando ao preço de mercado. Então esse era um dos pontos que para mim era mais positivo do fundo, porque ele tinha todo esse percentual aqui, ó, para correr atrás, né? E conseguir ir reajustando acima do valor de mercado, porque o fundo já tinha esse desconto em relação ao mercado, né? Isso aqui a gente vai ver mais à frente lá. Tem outros gráficos também interessantes para a gente se atentar. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O que o fundo cobra de taxa? Como o fundo está abaixo de 1 bilhão, ele está nesse patamar aqui de 1,10 de taxa e mais 20% de performance do que bater IPCA mais 6. Aqui ele fala que no seguinte, ó, o resultado do fundo em agosto foi de 5.763.000, ou seja, ele teve como resultado 35 e entregou 34. Já voltou a ser positivo. Se você olhar os meses anteriores, o fundo estava orbitando 0,29, 0,28, tá? Então, assim, já começou a gerar, ficar superavitário de novo. Então, esses ajustes, que alguém pode chegar e perguntar, poxa, Mu, o fundo está avisando que ele está aumentando os aluguéis, mas eu não estou vendo refletir nos rendimentos. Sim, o fundo tinha reserva, ele estava comendo essa reserva, distribuindo a maior, e agora o fundo mostrou-se que está começando a ter renda acima do que ele está distribuindo. Então os impactos já estão aí, né? E outra coisa, ele pode também estar usando parte disso, está usando parte disso, para já ir amortizando a dívida que o fundo possui. Enfim, ó, o que a gente observa? Ele teve como resultado 5.700, ele receitou 9.200.000. Então, na verdade, o fundo quase que está tendo uma capacidade de gerar de 70 centavos, 60 e poucos centavos. Só que, olha, no DRE aqui, ó, ele receitou 9.200. Ele teve que pagar 2.500.000 de alavancagem do fundo. Ele teve uma receita de dinheiro parado em caixa, 429, e aí tirou um pelo outro, né? O resultado de alavancagem, 2.900. Ele teve uma receita de 429, então o resultado financeiro foi de menos 2.500.000, que é a alavancagem aí final, né? A taxa da gestão, 696.000 e outras despesas, 216.000. Então, o resultado final foi 5.700, ele distribuiu 5.600. Então, antes ele tinha 40 centavos de reserva, agora ele conseguiu voltar para 41 centavos de reserva. Se você observar bem, essa reserva era maior, ela era de 60 e poucos centavos e o fundo foi consumindo ela. Acredito agora que ele vai voltar a fazer reserva e vejo isso de forma bem positiva. Vamos ver na prática o que essas taxas têm representado, tá? 696 vezes 100 dividido por 9.210. Então a gente vê que em agosto as despesas do fundo estão representando 7,55%, abaixo dos 15%, que para mim seria o limite, né? Aqui o fundo traz um guidance, ele mesmo já avisa, ó. Essa rentabilidade esperada não representa e não deve ser considerada como garantia, promessa, é só uma projeção. Eles estimam que eles vão conseguir distribuir entre 36 e 32 centavos. E ele está se mantendo, continuando entregando esses 34 centavos. Acredito eu que lá para novembro, dezembro, para pagar, né? Novembro para pagar em dezembro, ou dezembro para pagar em janeiro, o fundo entregue parte daquela reserva que ele tem ali. Então pode ser que saia um rendimento um pouco mais gordinho, na faixa de 40, 45 centavos, pode ser, tá? Mas ele está conseguindo manter o guidance e assim, estima-se que ele vai ter essa estabilidade até o final do ano, ó. Aqui a gente vê a composição do patrimônio do fundo. O fundo tem de imóveis o valor de 1.322.000.000, tem dinheiro parado em caixa, 47 milhões, só que ele tem quase 500 milhões de alavancagem. E aí ele tem a receber 16 milhões. Quando você soma aqui, ó, soma e tira a dívida, sobra quase 900 milhões aí de patrimônio líquido.
Vamos ver aqui com meus cálculos o que esse patrimônio líquido representa aí. Então, ó, 896,3 mais 499,6. Então, o fundo tem um total aí de 1.395. 1.395,90. 1.395,90 vezes 100 dividido por 1.395 dígito 9. Então a alavancagem do fundo, ó, está representando 35% acima dos 30% para mim, que eu sinto confortável. Ou seja, se a gestão decidir começar a se alavancar mais ainda, da minha parte eu não vou me sentir confortável, porque já extrapolou os 30% aí que eu acho aceitável. Um ponto que me chama a atenção, assim, a gestão tem transparência e traz a dívida aqui, mas eu acho que todas as gestoras que possuem ativos alavancados, elas deveriam, né, obrigatoriamente, tá, na minha opinião, eles deveriam trazer com mais transparência o fluxo desses pagamentos. Como assim, Amu? Ora, vamos lá. Durante o ano de 2022, o que está amortizando da dívida? Vamos lá, ano de 2023. Ele vem pagando aqui, ó, pagamentos. Vamos supor que lá em junho ele tem que amortizar 10 milhões. Poxa, o fundo tem capacidade para lá pagar esses 10 milhões? Se sim, ótimo. O fluxo que ele vem recebendo vai ser suficiente para isso. Se não, já saiba. Quando chegar aqui, ó, o fundo vai ter que fazer uma subscrição. O fundo vai ter que rolar a dívida, ele vai ter que tentar fazer alguma solução para captar esse recurso. Então, essa informação, por exemplo, o Galg, ele já deixa claro que é casado à dívida, ele não precisa fazer subscrição. Apesar de ser uma alavancagem alta no Galg, segundo eles não vão precisar ficar captando recurso para amortizar. Só que um fundo que está muito enrolado, mas que houve transparência por parte da atual gestora, a Suno pegou o MGLG para administrar, né? Ele é a gestão agora. Então lá tem todo um cronograma, quando que vai ter as amortizações altas, e a gente vê que o fundo atualmente não tem essa capacidade de pagar, mas já está muito claro lá quando que vai acontecer esses valores que ele precisa pagar. Então já saiba, quando chegar próximo a essas datas, o fundo vai ter que captar recurso. E eu queria que todas as gestoras trouxessem isso. Eu vi isso muito claro nesse MGLG, vi também nos fundos da CSHG, né? Da Credit Suisse. Então, tanto o HGLG, o HGRU, eles trazem isso de forma muito transparente. E para mim é algo que as outras gestoras deveriam passar a trazer. Como eu já antecipei lá atrás, né? Aqui ele mostra que os aluguéis médios deles têm conseguido subir enquanto o mercado está caindo. E um ponto positivo. Enquanto todo o mercado está com a taxa média de ocupação de 75,8%, ou seja, está tendo uma vacância na média de 25%, no Vino a vacância está em torno de 1,1%. Então, para mim é algo muito positivo, né? E o fundo não vem com pessoas devendo, né? Inadimplência, tá zerada aí, ó. Outro ponto muito positivo. Aqui a gente vê os imóveis e a receita, o percentual que eles representam. Então, para mim, o principal ponto negativo do fundo é que a Globo representa 36% hoje dos inquilinos, da receita do fundo. Então, é uma alta dependência deles. O ponto positivo é que a Globo tem um contrato longo. E eu espero que, até lá, o fundo consiga fazer novas subscrições e diminuir essa dependência aí da Globo. Mas sim, 36% é um único inquilino, para mim isso é um ponto muito negativo. Ele tem 17% que ele é dependente dele mesmo, mas imagina a seguinte situação. A Vino, né, a Vinci, que é gestora de todos os fundos aí, inclusive o Vino, o VIFI, todos os fundos da gestão. Imagina eles chegando para eles mesmos falando, não, a gente vai romper o contrato aqui, a gente vai abandonar o imóvel. Tem fundamento um trem desse? Tem lógica da Vino prejudicar ela mesma e deixar o imóvel vago? Não tem. Então, essa alta dependência do portfólio, 17% dela mesma, não acho que não vai ser problema. Então, o único inquilino que é alta exposição seria a própria Globo mesmo. E esses 4 ativos aqui, ó, Globo, a própria Vino, a Vitacom e essa Austral, são inquilinos que têm contratos longos, atípicos. Tá? Contratos atípicos. Os demais são contratos típicos. Da composição do portfólio hoje, ó, 67% é de atípico, 33% típico. O setor de atuação, como tem a Globo, 42% é do setor de comunicação, 18% do setor financeiro, construção aí, ó, 12%, coworking 7% e assim por diante. Os imóveis do fundo, 70% estão em São Paulo, 30% no Rio de Janeiro,
E continuando aqui, a gente vê o ALT, o prazo médio dos contratos do fundo. Então a média é de 8,6 anos. Mas, ó, tá vencendo 2% ano que vem, 1% em 2024, 23% em 2025. Então quando tiver próximo de 2025, começa a ser preocupante. Vai renovar os inquilinos? Sim ou não? Se sim, beleza. Se não, como que o fundo vai se comportar? Ele vai conseguir recompor esses inquilinos caso saiam rapidamente? Né? Então tudo isso impacta. Então próximo a 2025 tem que ficar atento com esse número de vacância. E a partir de 2026 o restante do portfólio começa a ficar vago aí. Renovatórias. Esse ano 18% já teve direito, 1% ainda tem esse ano. O ano que vem não vai ter renovatórias, então isso é um ponto ruim, né? Então, teoricamente, pode ser que não haja reajuste de aluguel. E volta a ter possíveis revisionais aí, ó. A partir de 2024, 8%. 2025, 26%. 2026, novamente, não tem renovatórias. E, novamente, renovatórias a partir de 2027. Quando tem renovatórias, 62% delas ocorrem em dezembro. A grande maioria. O fundo é indexado, na imensa maioria, IPCA, 87%. Mas ainda tem 13% aí indexado a IGPM. O ativo tem, o fundo... tem imóveis relativamente novos no seu portfólio. Ele vai ter ali, ó, 68% são imóveis que têm até 5 anos, ou seja, bem novos para o mercado. E ele vai ter ali 32% com imóveis acima de 5 anos. E na imensa maioria dos imóveis que ele faz parte, ele tem um controle. Ou ele é dono de 100%, ou ele é dono da maior parte do imóvel. Em apenas 2% ele tem uma posição minoritária. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito de Vino são somente essas informações. Eu vou pedir, por favor, vá no nosso canal secundário, Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, que ajudam, que ouvem um chamado, vão lá e se inscrevem. Bom, é de graça, não custa nada, vocês ajudam um amiguinho. E o link do canal vai estar no comentário fixado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, você gostou dos números apresentados? Você é um dos que está... ficou chateado, saiu do fundo, não gosta porque o fundo comprou a Globo. Para você tá normal isso, tá tranquilo? Comenta que seu comentário é muito importante para nós aí. Eu, particularmente, sou cotista do fundo, tanto na carteira pública quanto na carteira fechada. Estou tranquilo com esse movimento do fundo. Fundos de lajes, hoje, é complicado você escolher algum. Tem muitos fundos aí com problemas à vista. XPPR, BRCR, o RBRP, o próprio HGRE da Credit Suisse. Tem muito, o RECT, tem muitos fundos de lajes aí que tá sofrendo muito. Então, esse aqui, na minha opinião, apesar dos pesares, para mim tá fazendo um ótimo trabalho. Na minha opinião, não tenho muito a reclamar, não. Sou cotista do fundo nas duas carteiras, mas esse meu ponto de vista não significa que você deva ter o ativo. Não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, deixe o seu comentário, de forma respeitosa, né? Deixe seu comentário a respeito. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal, ajude-nos a chegar a 15.000 inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado aos últimos membros Maria, Alisson e o Alex. E se você quiser nos ajudar financeiramente, tanto para investir na carteira pública do canal, quanto para a gente tirar a certificação CEA, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Obrigado, Igor Gens. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando um slide com cada um dos imóveis do fundo, tá? E com alguns detalhes. Se você tiver interesse, eu recomendo que você vá assistindo, pausando o vídeo aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. My mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one?
last one. I've heard stories about exes Music calling licensing up brides on their reimagined. wedding day, professing all the